TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta quarta-feira, segunda-feira, 14 de novembro, através da nossa TV Câmara, canal 10, da Cabo, ao vivo. E hoje a gente vai fazer um programa diferente, programa especial. Estamos trazendo Nando Poeta, que é cordelista, e que tem um trabalho muito profícuo feito nesse segmento, e o poeta repentista Felipe Pereira, que é da nova geração dos poetas repentistas do Rio Grande do Norte. Boa noite, Nando. É um prazer tê-lo aqui. Opa, boa noite, né, a todos. É um prazer nosso, né, estar aqui nesse Boa noite, momento. Felipe. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Nando. Um prazer aqui, já estava dizendo nos bastidores. Estou me sentindo freguês do programa já, né? Segunda vez que você vem aqui, né? E é sempre um prazer renovado. Prazer é nosso. Bom, eu queria inicialmente, a gente vai fazer aqui uma espécie de debate, né? De conversa envolvendo o repente e a poesia, não é? Que tem dois especialistas no assunto. Inicialmente eu queria que Nando, poeta, falasse sobre um evento que vai ser realizado a partir de quarta-feira aqui em Natal. É muito importante que nessa semana nós comemoramos o Dia do Cordelista, né? Que é o dia 19 de novembro, é o dia de nascimento de Leandro Gomes de Barros, que foi o idealizador, né, do cordel, um paraibano, né, que tornou esse tipo de poesia, esse subgênero da literatura brasileira, né, bastante conhecido em todo o Brasil. Então nós iremos organizar justamente esse evento nessa semana, né, que é 16 ao dia 19, né, nós estaremos na Pinacoteca, né, com abertura, né, na quarta-feira à noite, né, teremos aqui durante a semana vários especialistas, teremos vários debates interessantes, né, em relação ao repente, em relação ao cordel, debatendo a importância do cordel na literatura brasileira, a relação com a música, a relação com o cinema, a relação com os movimentos sociais. Então é um círculo natalense do cordel que vai construir a possibilidade de debater vários temas relacionado ao gênero literário. Vem alguém de fora, Nando, participar? Teremos a participação, inclusive, Aderaldo Luciano, né, que é doutor em literatura, chegou do Rio de Janeiro, já está em Natal. Teremos Varnesi, né, que é cordelista baiano, que mora em São Paulo. Teremos Isabel Nascimento, né, que é filha também de um repentista, que é de Sergipe, estará, chega dia 16. Teremos Evaldo Viana, do Ceará, José Nascimento, de Alagoas. Né? Então tem toda uma turma chegando aí e se juntando com as pessoas aqui de Natal, né? E também Daqui você destacaria quem? Nós temos nas mesas de debate vários nomes, né? Tem o Marciano, que está na mesa de abertura. Nós teremos aqui Crispiniano Neto também, que está participando. Antônio Francisco. Grandes nomes, né? Teremos vários outros nomes aí que está, inclusive, na programação, e terão uma participação interessante aqui nos debates, nas discussões, né? Vocês estão tendo apoio de algum órgão, algum governo, prefeitura? Como é que... Não, o apoio do poder público foi o espaço, né? A Pinacoteca. Mas todo o evento é sustentado pela contribuição de algumas entidades, inclusive sindicais, que ajudaram na contribuição, né? Que inclusive está subsidiando os gastos, né? Mas foi na marra mesmo, né? Na garra que nós estamos fazendo um evento, e é assim que a gente tem feito, e é a história do cordel, né? A história do cordel sempre foi por fora das políticas governamentais e nunca deixou de ter um cordelista na feira, nunca deixou de ter nas ruas,
né, levantando a sua poesia, vendendo seus livretos. Né? É assim que a gente tem feito, infelizmente. Né? Num país que não investe na cultura, né? Menos de 1%, né? Numa cidade, num estado que não tem recurso suficiente para se investir na cultura, aí a gente fica numa situação como essa. Mas na cabeça nossa é o seguinte, nós não podemos parar. Vamos fazer, independente se vai ter dinheiro público ou não. Ô Nando, o cordel nasceu no Brasil ou em Portugal? Esse é um grande debate que a gente tem feito. Se você pesquisar na internet, todo mundo vai dizer. O cordel veio da Península Ibérica, veio de Portugal, veio da Espanha. Hoje existe todo um debate, todo um estudo que esse formato poético, esse gênero literário é uma coisa genuinamente nossa. Vocês podem dizer, mas a cestilha, na Europa já tem séculos que existe a cestilha. É verdade, mas essa forma poética, a construção, a narrativa da história, é uma coisa genuinamente nossa, nordestina. Foi construída aqui na Paraíba. Né? Se propagou muito a partir do Recife, onde tinha um parque industrial que possibilitava propagar, imprimir os versos. Né? Então é uma coisa que fomos nós aqui que construímos. Né? É verdade que hoje faz parte do Brasil inteiro. Agora vocês vão dizer, o nome cordel, tudo bem, o nome cordel é um nome que veio de lá. Porque lá era o seguinte, todo tipo de literatura que era vendida era pendurada num cordão na Península Ibérica. Então se chamava de literatura de cordel. Mas aquela literatura não são esses versos nossos aqui. Hoje ninguém encontra um texto, né, de cordel, né, com essa semelhança do nosso que tem lá na época. As pessoas, não, mas é muito antigo. Sim, mas nós não temos texto de Leandro Gomes de Barros, né, que é do final do século XIX e existem até hoje. É porque não tem um cordel do mesmo período lá de Portugal e Espanha. Felipe, fica à vontade aí para entrar na conversa. Não, pois é, eu acho que a diferença tá, entre cordel e Nando pode explicar melhor, e já está dando uma explicação melhor, é que não está só fisicamente na moldura de uma cestilha, ou de um mote, ou do outro gênero que vai ser aplicado no cordel, mas sim na temática usada, na linguagem que é usada, é tipo do nosso estado e da nossa região. Né? Outra coisa, Felipe, também que confunde muito, porque as primeiras histórias do cordel foram de prosas que vieram de lá, realmente. Né? Prosas que chegaram. Você vai ver vários textos de histórias de cavaleiros, né, que veio da Europa, mas era em prosa que chegavam aqui. Os poetas, né, que entenderam que era importante, inclusive, para facilitar a compreensão da população, né, eles passaram a transformar em verso. Né? Então, por exemplo, essa é uma coisa que confunde muito, porque os textos, né, em prosa chegavam aqui e os poetas transformavam em verso. Essa foi uma relação que tem com os temas da época, mas a grande maioria dos temas aqui foram temas que foram criados na terra mesmo. Não sei se desenvolvido. E outra coisa, já puxando um pouco o lado dos cantadores, dos repentistas, mas fazendo uma assimilação boa entre o cordelista e o repentista, antigamente eram todos como os repórteres do sertão, né? Trazendo a notícia, o pessoal não tinha nem rádio, nem televisão, recebia as notícias de tudo que acontecia fora através dos cordelistas, através dos cantadores de viola. Bom, nós temos 2 blocos. Eu estou ansioso para ouvir a viola de Felipe. Eu não sei se logo no primeiro bloco o Felipe podia fazer alguma estrofe aí, declamar ou cantar alguma coisa. Fica à vontade aí, Felipe. Pronto, muito bem, poeta. Você falou dessa característica do cantador, de trazer um tema mais rebuscado, trazer alguma notícia para o povo do sertão, mas a cantoria também, como a parte literária, ela tem a parte do desafio, de provocar um cantador, de trazer aquela peleja. E aqui nos bastidores, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre Cega Aderaldo, não era isso? Foi. E eu vou recordar um verso de Cega Aderaldo, que ele cantando certa vez com um cantador, e Cega Aderaldo, como o nome já estava dizendo, ele era deficiente visual, e tinha muitos filhos adotivos, mas nunca casou. E o cantador questionou o Cega Aderaldo porque ele nunca tinha casado, né? Ele disse, eu nunca quis me casar, falo a verdade e não nego. Como eu sou experiente, batata quente eu não pego, quem tem vista leva chifre. Quanto mais eu que sou cego.
Então tá aí a rapidez do cantador com as respostas aceleradas, trazendo aquela emoção para o ouvinte que vai despertar o desejo das pessoas, tanto que já são acostumadas com o meio poético, como as que não são, por ver pela rapidez, pela genialidade dos cantadores, de fabricar uma estrofe. Nando, você destacaria quem de cordelistas aqui no nosso estado? Nós temos uma história no mundo do cordel aqui, né? E que hoje a gente vê vários cordelistas, o movimento cresceu muito no estado. Isso tem a ver com no início do século XXI, né? Houve um impulso no movimento cordeliano. Foi criada até a academia, né? Foi criada a academia, foi criada a Casa do Cordel, foi criado vários outros espaços em que os cordelistas têm se reunido, têm organizado eventos e que isso proporcionou a propagação, né? Aí hoje nós temos o Antônio Francisco, tem que conhecer, né? Antônio Francisco é genial. Nacionalmente, é uma referência hoje no Cordel de Mossoró, né? Que vai estar presente, teve essa semana aqui, vai voltar novamente agora, né? O cordel é praticado no Nordeste inteiro? Só no Nordeste? Não, hoje tem no Brasil inteiro. Você tem cordelista hoje no Rio Grande do Sul. Inclusive nessa editora aqui que a gente lança o nosso Luzeiro, livro, na Luzeiro, uma editora que se juntar à origem do primeiro, a empresa já tem 100 anos. Né? Então tem cordelistas que produzem cordel de Goiás, né? Produzem cordel em Belém do Pará, que já teve uma tradição de cordel e que também está retomando muito, né? Que é na região norte, que aí tem a ver com a ida dos nordestinos para lá, né? Porque tudo tem a ver com os nordestinos. Eles foram para a borracha, levaram e construíram o cordel lá. Inclusive tem um roteiro do filme aquele O Soldado da Borracha, foi baseado em um cordel. Né? Se você vai também para o Sudeste, né? Tanto no Rio como em São Paulo, principalmente com a ida dos nordestinos. E o Rio Grande do Sul tem cordelista. Então hoje no Brasil inteiro, hoje é um gênero literário que está presente didaticamente falando, quais são as regras básicas do cordel? Parece muito com aí, é uma das semelhanças que tem com o repente, né? Que vocês levam a construção da mesma estrutura nossa, né? Quando a gente vai escrever, né? Que tem muita gente que confunde, acha que o repente é a mesma coisa do cordel pelos elementos que estão presentes dentro. Eu queria até perguntar isso, a diferença entre o cordel e o repente. Uma das diferenças é porque ele está colocando uma viola aqui, ele cria o repente na hora, o nome já está dizendo, repente, né? Há uma necessidade de criar na hora, né? Repente e tal. E o cordel não, eu posso passar um ano construindo um texto desse, né? Esse de Jesuíno Brilhante. Eu sentei, escrevi, fui mudando, fui construindo, com a preocupação de ter as rimas corretas, com a preocupação de estar na métrica, com o número de sílabas poéticas, né? Para não ter o pé quebrado, né? Como chama na viola, né? E é uma narrativa leve e que realmente não seja repetitiva, que ajude inclusive a aprender o leitor. Né? Então são vários elementos assim que compõem o cordel. Agora, por exemplo, todo mundo que está aí não é obrigado a começar aprendendo todas as regrazinhas, não. Agora, aqueles que começam, eles vão evoluindo e vai chegar um momento de responder todas essas necessidades que o cordel tem. Então é um processo, inclusive, que a gente dá hoje nas escolas, as oficinas, a gente estimula. Vocês estão levando isso para as escolas? Estamos, está muito. Inclusive, uma das mesas de debate no ciclo natalense do cordel é o cordel na escola. Né, que a gente quer também reproduzir, como eu acho que também é importante que a gente convença muito jovem, né, a viola, se apaixonar pela viola, né, para isso não morrer. Né, como eu estava conversando com um francês, ele estudando sobre os trovadores. Ele dizendo, a prova que não vai morrer, né, a prova. Ele dizendo, os trovadores não existem mais. É diferente dos violeiros, né, no Brasil, que existem. Ele dando uma palestra mostrando que lá não existe mais nada de trovador. Né? Então, por exemplo, para que isso não ocorra, né, essa realidade que na Europa de não ter mais os trovadores, é importante que a gente possa levar essa cultura para as escolas. Eu acho que, Nando e Pinheiro, eu acho que a preocupação, pelo menos no campo da cantoria, não está pela falta de cantadores, está mais pela falta de ouvintes, que hoje, graças a Deus, a demanda de ouvintes está suprindo bem a oferta, né, da cantoria, mas a preocupação é essa, de chegar, os jovens, despertar o interesse para ouvir cantoria. Temos um público bom, mas o público é mais restrito, a pessoal da melhor idade, o pessoal que já saiu do sertão, veio trabalhar na capital.
então já está com uma certa idade, que ainda vai para as cantorias, mas o importante seria que essas pessoas que já são acostumadas, ensinar o filho, ensinar o sobrinho, ensinar o neto a assistir uma cantoria, a mostrar o que é um verso, a mostrar o que é um cordel, a mostrar o que é a viola. Então, participar das apresentações. E indo para aí o campo das primeiras perguntas de Pinheiro, ele perguntou se tinha algum incentivo, e seria muito importante que tanto o setor público como o setor privado colocasse projetos ou direcionasse investimentos justamente para a divulgação dessas duas artes, que seriam, esses investimentos seriam muito importantes para o futuro da Eu queria geração, pedir das permissão aqui a vocês dois para a gente fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco do programa Pensando Bem. As notícias da Câmara Municipal de Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter segunda edição, de segunda a sexta-feira às 7h50 da noite. Os nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que está acontecendo na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E mais, a TV Câmara tem o compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca! Câmara Repórter segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista! Acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, nesta segunda-feira. Eu queria agora ouvir Felipe e a viola. Mostrando o que é repente, trazendo o que é a diferença do repente para o cordel. O cantador de repente se liga com o paraíso, fabricando sua estrofe que ele tira do juízo, prendendo o mundo todinho na máquina do improviso. O cantador de improviso tem que aumentar seu mistério. O cordelista tem tempo pra escrever o que quer, já o repentista canta o que a plateia quiser. Todo limite que der, cantador pode vencer. Fazendo uma análise boa, poeta é o único ser que vai para o palco sabendo que não sabe o que dizer. Muito bem, ouvimos Felipe Pereira, né, esse poeta talentoso da nova geração dos repentistas do Rio Grande do Norte. Bom, vamos voltar aqui a Nando, poeta. Nando, eu queria que você falasse sobre xilografura. Né? Isso é importante, né, para o cordel? Mas a história do cordel, ela era... Os primeiros cordéis, eles não tinham imagem nenhuma, eram capas cegas. Depois, na década de 20, com a invasão do cinema no Brasil, né, com os filmes de Hollywood, aqueles artistas, os cordelistas começaram a colocar as imagens.
né, dos astros no cordel. Às vezes a história não tinha nada a ver com os astros, mas como os astros estavam, né, muito conhecidos no seio da população, eles colocavam as imagens. Né. Com o tempo, né, principalmente na década de 40 do século XX, a turma encontrou a xilogravura, né, e passou a utilizar aqui no Nordeste a xilogravura, principalmente no Ceará. Né, eles passaram a utilizar bastante a xilogravura para ilustrar os cordéis. Então a xilogravura é uma forma de ilustração, como hoje os desenhos, né? Esses desenhos, esse formato aqui, desde a década de 50 no Sudeste é feito assim, um desenho. Então a xilogravura é uma forma de ilustração, um recurso que é utilizado. Né? Hoje não é utilizado justamente porque falta profissionais. Muitas vezes você quer uma xilogravura, não tem um profissional para fazer, ou demora, né? São poucos. Então muita gente prefere o desenho, né? Que sai mais rápido. Então, a xilogravura é uma das formas de ilustração do cordel. Voltando aos repentistas, eu reputo um dos melhores do Nordeste e do Brasil, Pedro Bandeira. Né? Inclusive, ele esteve aqui, meu amigo pessoal, esteve aqui no meu título de cidadania, que eu recebi aqui na Câmara Municipal há algum tempo. E eu queria ver se recitava uma poesia de Pedro Bandeira. Ele diz o seguinte: bicicleta é o transporte pior que aconteceu. Quando é de ladeira abaixo, dá alegria ao dono seu. Quando é de ladeira acima, tira a alegria que deu. Você tem alguma coisa assim, Felipe, de Pedro Bandeira? Pedro Bandeira é um repentista fantástico, que além de colocar nos seus versos esse lado humorístico dele, ele é um cantador que usa muito sentimento e de buscar aquela coisa da idade, da coisa do sertão, a saudade do povo nordestino. E certa vez ele cantando com Valdir Teles, e Valdir Teles disse: você já está fazendo seus derradeiros sonetos. Aí Pedro Bandeira disse: meus cabelos foram pretos como uma noite sem fim. Nasceram cor de cavão, caem da cor de alfinim, e os que caem são pedaços que o tempo arranca de mim. Pedro Bandeira. Bonito, genial, né? Genial, fantástico. Nando também tem uma particularidade que eu admiro muito e já ouvi várias pessoas falar sobre isso, e existe muita contradição, divergência com relação ao cangaço, né? Particularmente sobre Lampião. Você tem algum trabalho nesse sentido, Nando? Nós temos uma série, né, sobre o cangaço, né, como você mesmo afirmou aí, esse é um tema bastante controverso. Tem muita, né, controvérsia no meio, né, no debate. Tem alguns que acham que Lampião era herói, outros afirmam que ser Você, ser particularmente, bandido. qual a sua... O que a linha que eu venho trabalhando nos meus cordéis é o conceito de banditismo social, né? Acho que isso aí é um fenômeno que existiu, fruto da desigualdade social muito forte aqui no Nordeste, muitos conflitos, né, que estavam muito ligados à questão das terras, do domínio, e levou a que vários setores da população caíssem no banditismo, né, como inclusive uma forma de escapar. Né. Então eu tenho trabalhado nos cordéis essa concepção. Então nós fizemos Jesuíno Brilhante, um cangaceiro aqui do estado, Patu, né, ainda no século XIX. Né, depois trabalhamos a ideia do lendário Lampião, né, um cordel, né, que fala um pouco a história, né, de Lampião, né, do cangaço. Depois eu trabalhei a história do Curisco, né, o Vingador do Lampião. Né, trabalhei junto com o Varnesi Nascimento, esse cordel aqui, As Mulheres no Cangaço. É interessante que com a presença das mulheres no bando de Lampião, as relações elas mudam. Né? Antes tinha uma relação, que a gente estava até conversando, né, Felipe? Que as mulheres eram praticamente massacradas, muitas eram inclusive ferradas, como faziam com os animais. O Zé Baiano, que era um cangaceiro, eles ferravam as mulheres. E com a entrada das mulheres no cangaço, elas começaram a coibir essas práticas dentro do cangaço. Então esse cordel aqui a gente fez com o Varnesi Nascimento, a gente trabalha bastante esse debate aqui. E o outro cordel também que eu fiz foi sobre jararaca, né?
o cangaceiro que virou santo, e morreu aqui em Mossoró. Então a gente tem trabalhado esse tema, é um dos temas bastante utilizados, né, no cordel, e muitas histórias, inclusive desde o século XIX, século XX, né, foi retratada e foi socializada com a opinião, com a população a partir das histórias de cordel, né, que contavam sobre Antônio Silvino, que foi um cangaceiro antes do Lampião, bastante propagado, e que o cordel ele falava muito dessas histórias de cangaço, né? Então eu entrei um pouco nessa área aqui, tenho desenvolvido esses trabalhos, estamos aí preparando agora a Maria Bonita, né? A Paixão de Lampião. Tem que contar os dois lados, né? Tem que mostrar também o lado bom, né, de Lampião. Já que a gente está falando sobre Lampião, eu queria que Felipe fizesse alguma coisa sobre Lampião. É interessante falar sobre essa parte de Lampião, poeta, que eu acho que bem melhor mostrar um trabalho de uns cantadores que falam sobre Lampião. É uma peleja que eu vi recentemente de uma dupla chamada Os Nonatos, Raimundo Nonato, Nonato Costa. Famosa. Famosa demais no campo da cantoria, no campo da música também, que são ótimos compositores. E eles estavam cantando uma cantoria em Alagoas. E deram um mote dizendo o seguinte: estava mais para bandido que herói, Virgulino Ferreira Lampião. Aí, para entrar nessa controvérsia, se ele foi herói, se ele foi bandido ou não, sei que Nonato Costa disse, uma estrofe muito boa, ele disse: Vila Bela virou Serra Talhada, seu registro é de lá e ninguém furta, e se encontrasse mulher com roupa curta, com a marca no queixo era ferrada. Imagine se aquele camarada fosse vivo e pudesse pôr a mão nas gostosas que dançam no Faustão e nas sem roupa da capa da Playboy. Tava mais para bandido que herói, Virgulino Ferreira Lampião. Nonato Costa, aí defendendo o lado do bandido Lampião, né? Quem você citaria mais, assim, em termos de poeta, desses poetas contemporâneos mesmo? Alguma coisa assim, alguma particularidade, algum verso interessante? Muitos cantadores da geração antes da nossa, cada um tinha sua especialidade. Por exemplo, João Paraibano, que é bem conhecido por você, era um cantador que visava mais a coisa sertaneja, trazia mais o verso com o nordestino. Por exemplo, o João é o cantador que disse: trago a velha sentada no batente, costurando com linha de novelo, arrancando piolho do cabelo para depois de arrancar, matar no pente, um cachorro mostrando a cor do dente, retirando um espinho de uma mão e uma gata melada de cavão subejando o mingau da caçarola. Trago dentro do bojo da viola os retratos dos filmes do sertão. Eu vou vender meu peixe também, diferentemente da linha de João Paraibano. Eu estava numa aula, poeta Pinheiro e Nando, uma aula de química orgânica na universidade, e estava um desafio nas redes sociais para que cada um fazia um verso em relação à aula que estava assistindo. E eu fiz um verso sobre química orgânica, bem diferente dessa linha de João Paraibano. Eu disse: não é fácil saber que os ciclenos se diferem do rol dos alifáticos, já por via de regra os aromáticos se diferem de alcanos e alcenos. O vapor aquecido dos benzenos causam graves problemas de doença. Sua carga energética é tão intensa que afeta a função hipotalâmica. E sendo para cantar a química orgânica, não existe poeta que me vença. Muito bom, muito bom. Parabéns. Eu continuo ansioso para ver para escutar a viola, Felipe. Muito bem. Vamos ver, você tem alguma canção que poderia cantar pra gente? Bom, a cantoria é dividida entre repente, né? As modalidades que a primeira modalidade que eu cantei aqui, as cestilhas, né? Existe uma série de gêneros da cantoria, existem os motes, são bem conhecidos tanto no campo do cordel e principalmente no campo da cantoria. Existe também o sistema de canções, que aqui eu vou só fazer um pupurri passando por algumas canções. Por exemplo, alguns dos nonatos que ficaram bem famosas na interpretação de vários cantores. Por exemplo, aquela Ponto Final, que começa assim: antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer.
Canção de Cantador de Viola, que é interpretado por vários cantores de bandas famosas. Mas também tem uma linha religiosa, por exemplo, de Jonas Andrade, poeta de Conceição, de Piancó, na Paraíba, que fez a música Falando com Deus. Vou cantar um trechinho dela que diz: Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga paz, devolva amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda tenho medo de cair. Por isso eu peço que segure em minha mão. Canção de Jonas Andrade, cantador de viola também. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa Pensando Bem. Queremos agradecer aqui a presença de Nando Poeta e de Felipe Pereira e dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.